Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá pessoal, meu nome é Priscila, faço parte aqui da equipe do Instituto Mãe Terra, que presta assistência técnica aqui na região da Costa do Descobrimento. Olá turma, tudo bem? Eu me chamo Géli, faço parte do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. É a entidade responsável por atender os projetos do Bahia Produtiva. Hoje a gente está em União Baiana, que é distrito do município de Itagimirim. E na videoaula de hoje, a proposta é a gente falar um pouco sobre a unidade de beneficiamento. A gente escolheu essa área que vocês estão vendo aqui, porque essa é a área que a comunidade optou para ser a área que vai ser construída a unidade de beneficiamento. Então a farinheira vai ser construída exatamente aqui onde a gente está. Então ao longo dessa videoaula, Priscila vai falar um pouco sobre a gestão, sobre mercado, sobre a manipulação desses alimentos, e vai trazer algumas dicas e sugestões para vocês, para quando essa área estiver implantada, a gente já ter um conhecimento daquilo que a gente precisa tanto aprender como aquilo que a gente precisa manter. Quais são as ações que a gente deve ter para a gente ter um produto de qualidade em seu beneficiamento e aquilo que a gente tem às vezes como hábito que a gente precisa ter cuidado para não estar colocando em risco nem a saúde dos nossos consumidores e nem mesmo deixando um produto, ofertando um produto de baixa qualidade aí no mercado. Então, União Baiana hoje é referência na produção de farinha, é referência também aí na produção de puba, de goma. Os biscoitos daqui são muito famosos, vocês vão ver aí na tela alguns dos biscoitos que a comunidade faz. Então, assim, sempre que tem algum evento na região, ela é escolhida para estar apresentando um pouco das suas raízes, da sua cultura em outras comunidades. E como eu expliquei, essa vai ser a área onde a comunidade vai construir aí a unidade de beneficiamento. Mas o que é uma unidade de beneficiamento? Priscila vai explicar para a gente o que é essa unidade e qual a vantagem de você ter uma unidade de beneficiamento para processar seu alimento e de você vender ele in natura. Que ótimo. Então, gente, exatamente isso. A gente entender o que é beneficiamento. É a gente pegar um produto que está in natura aí, por exemplo, aqui a raiz da mandioca, e fazer uma transformação. Então, um produto beneficiado é quando ele sai da raiz e passa a ser um produto secundário. Então, por exemplo, aí, a farinha, a puba, o biscoito, qualquer outro derivado da mandioca. Então, através desse processo da transformação, ele passa a ser aí um produto que a gente chama de um produto beneficiado. As unidades de beneficiamento vão ser esses locais, responsáveis por fazer essa transformação do produto, onde vai chegar, onde o produto da roça passa a ser chamado aí de matéria-prima. Então, onde vai acontecer essa transformação, onde aquele produto final, que veio da roça, que é a raiz, passa a ser então a matéria-prima de um novo produto, que vai acontecer então dentro dessa unidade de beneficiamento. Uma das principais vantagens do agricultor, ter essa unidade de beneficiamento, é contornar algumas situações. Então, vamos dar o exemplo da raiz da mandioca. Se o agricultor não tem como beneficiar, ele vai colher hoje, vai ter que processar ou vai ter que vender para um atravessador num caminhão num preço provavelmente um pouco menor. Quando ele tem a oportunidade, de processar esse alimento, passar por um beneficiamento, pensei, uma raiz que poderia ser utilizada para vender hoje, ela pode passar por um processo de limpeza, de condicionamento, de armazenamento, pode passar também por esse processo de transformação e ser comercializada por um valor muito maior e também, o prazo que a gente consegue para aquele produto é outro. Então pensei, uma raiz que acabou de ser arrancada, ela precisa ser utilizada de uma forma quase que imediata. Enquanto que a raiz já processada, pensamos aí no produto, exemplo da farinha, a gente pode armazenar e comercializar até 1 ano ou 2 anos depois que aquele produto se mantém. Então a gente, quando fala dessa parte de beneficiamento, é dar ao agricultor uma autonomia, inclusive de escolha, nessa questão de acesso ao mercado. Muito bacana, assim. Então, na verdade, o agricultor, ele processa, ele consegue beneficiar seu alimento, ele consegue ter um prazo maior para a venda daquele produto. Então, a gente imagina que essa unidade de beneficiamento, ela vai trazer aí vários ganhos para essa comunidade. Quando a gente pensa nessa unidade de beneficiamento, a gente precisa pensar numa coisa que é muito comum.
né, as boas práticas. Qual é, não vou dizer qual é a conduta, mas assim, quais são as regras básicas que a gente precisa ter dentro de uma unidade de beneficiamento para que a gente garanta essas boas práticas? Exatamente. A gente começa, né, tratando aí da nossa matéria-prima. Então, o agricultor não esquece de todo o trabalho que ele teve, né, lá na lavoura, desde o zelo, o plantio, o manejo, o momento de colheita, também para garantir que essa continuidade da qualidade aconteça na unidade de beneficiamento. Então, a gente começar a olhar desde aquela raiz que chega, né, com matéria-prima, quais vão ser os passos que ela precisa fazer, né, dentro dessa unidade de beneficiamento para sair com a melhor qualidade possível. Então, alguns detalhes que a gente vai olhar. O controle de qualidade em relação a como está chegando essa raiz, qual a quantidade que está chegando, quem é que trouxe essa raiz. E a gente começar, né, a anotar, a fazer controles, para a gente poder, né, sempre, para poder facilitar a gente nessa tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente escolher, né, e definir quais são as nossas cadeias produtivas dentro da unidade de beneficiamento. Então, por exemplo, dentro de uma mesma unidade de beneficiamento pode acontecer aí a produção de farinha, a produção de pulga, a produção de biscoito. Então, a gente fazer, né, as boas práticas que a gente fala são as regrinhas ou as normas, ou a maneira como a gente vai estar fazendo a utilização desse espaço do beneficiamento. Então, desde a higienização, desde o passo a passo daquele produto, desde que ele chega até ele sair, envolve também as embalagens. Então, as boas práticas é tudo aquilo que tem que ser conversado e dialogado para que a unidade de beneficiamento tenha um funcionamento harmônico. Então, Priscila, além da gente pensar nessa coisa das boas práticas, nessa organização que você colocou, a gente destacar também a higiene desse espaço, não é isso? A manipulação desses alimentos, para garantir também aí, né, a questão da segurança alimentar, ou seja, de você conhecer realmente os processos de manipulação desse alimento para que você evite qualquer tipo de contaminação e garanta ao seu consumidor um produto que vai chegar com qualidade. Eu acho que uma coisa bacana quando você tocou em tudo dessa organização é a gente destacar também, não sei se seria esse momento, né, mas a importância de se ter uma escala, um cronograma de uso desse espaço, já que é um grupo, uma associação que vai estar à frente dessa unidade de beneficiamento, é muito bom que os beneficiários entendam que precisa ter uma escala, um tempo de uso, para que você não abuse, não use por muito tempo e o outro beneficiário fique no prejuízo. Então, assim, eu acho que é muito bacana também se criar planilhas de organização desse tipo de uso, não é isso? Com certeza. E aí você já trouxe alguns pontos, né, que a gente vai abordar aqui, que é em relação a essa gestão, né? A gente entender que uma unidade de beneficiamento, ela faz tudo isso aí que a gente conversou, né? Dessa transformação da matéria-prima, da geração de produtos. Agora você falou uma coisa que é interessante, que é uma unidade de beneficiamento coletiva, né? Exatamente. Então, se você puder falar para a gente também, Gélia, como que a gente pode estar auxiliando os beneficiários a se organizarem, né? Em relação a isso, cooperando um com o outro, entendendo que é um espaço coletivo, né? Mas que essa participação é necessária, que não é de um só, mas que um só também não vai para frente. Eu acho que o principal, né, é a gente entender que o agricultor, quando sai, né, da cadeia produtiva ali, de vender um produto, que a gente fala que é a venda direta, né, o circuito curto, principalmente quando é os alimentos in naturas, ou mesmo que comercialize aí em feiras, em cestas, é diferente de quando o agricultor passa para o processo de beneficiamento. É ele entender que ele está conseguindo ali, no momento, uma transformação e agregar muito valor naquele produto e que, ao mesmo tempo, aquilo gera algumas responsabilidades, né? Que ele vai precisar aí ter uma atenção, né, para que ele consiga um sucesso, principalmente nisso que a gente fala que é o acesso ao mercado. Como você falou, para ele não perder, né, o produto dele e chegar lá na frente com uma qualidade inferior. Eu acho que a gente sempre fala isso nas reuniões, mas às vezes a gente pode não deixar muito claro, mas assim, a importância da gente ter as reuniões dentro da associação, mesmo nesse período de pandemia, o associado tem que entender quais são as suas responsabilidades, quais são os seus direitos dentro de uma associação. Então, assim, para uso coletivo desse espaço, é preciso ter muito diálogo. Então, assim, eles têm que se organizar de forma que todos dentro da comunidade se sintam acolhidos e, principalmente, que cada um possa respeitar o direito de uso do outro. Então, por isso que eu acho que essas regras, elas são tão importantes, né? E eu acabo colocando elas, assim, como umas boas práticas, porque no momento que eu respeito o meu espaço, o seu espaço, a gente consegue trabalhar com muito mais harmonia e a gente consegue que todos consigam processar aí a matéria-prima que eles têm, que é a mandioca, aqui dentro dessa unidade de beneficiamento. Né, que são as boas práticas de produção, a gente tem algumas estratégias para a gente poder fazer um bom planejamento aí.
E isso envolve a gente entender quais são as pessoas envolvidas no processo, que a gente fala aí são a mão de obra, mas é entender quem é que vai ser o responsável por ir lá e abrir, quem vai ser o responsável por ir lá e fechar a porta, quem vai ser a pessoa responsável por estar executando esse checklist, né? De, tá todos os equipamentos já limpos, todos os equipamentos já estão no lugar certo, vai chegar tantas quantidades de raiz, vai sair tanta quantidade de farinha. Tudo isso aí faz parte do que a gente chama aí de recursos humanos. Outros 2 itens que são muito importantes no que a gente vai trabalhar, né? Essa gestão é o recurso financeiro e a gestão dele. Então, a gente entender aí quanto que a gente vai gastar para a execução dessa atividade, desde o momento que vai chegar a raiz aqui até o momento que a raiz vai sair. Desde a higienização, as pessoas que vão trabalhar no processo, o custo que a gente vai ter de limpeza, de equipamento, de embalagem, colocar tudo isso na ponta do lápis para que a gente consiga aí diminuir os riscos que a gente tem, né? Então a gente falou um pouquinho aí, né, dos recursos humanos, da mão de obra que a gente vai estar utilizando dentro do beneficiamento, entendendo aí o papel de cada um. Outros 2 pontos muito interessantes que a gente tem que estar aí dando atenção é a questão da gestão e dos recursos financeiros também, para que a gente tenha um planejamento em relação a quais são as nossas expectativas e quais são os nossos compromissos. Então, fazer esse planejamento estratégico, né, com uma estimativa de qual vai ser o custo da nossa produção, quanto a gente vai precisar investir, desde a higiene do espaço, os processos que acontecem ali, as ferramentas necessárias, até a embalagem, o transporte, aquele produto chegar no mercado, também, né, fazem parte aí da nossa estratégia financeira. Então, a gestão desses recursos também faz parte aí do nosso planejamento. A gente não só começar na execução, antecipar essa execução para que a gente faça um bom planejamento. Então, a gente vai estar deixando disponível para vocês, e também vou mostrar aqui na tela, alguns exemplos simples de tabela de controle que a gente pode estar utilizando aí na nossa unidade de beneficiamento, exatamente para facilitar essa administração, tanto dos recursos financeiros quanto dos recursos humanos e essa gestão dos processos, né? De tudo que acontece aí dentro da nossa agroindústria. Então, nessa tabela, a gente consegue ver um pouquinho aí do que são os desenhos das boas práticas na fabricação. Que a gente tem nada mais que escrever e desenhar como que a gente vai executar cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, o que é, como vai ser feito, quando vai ser feito e por quem vai ser feita essa ação. Então, a gente tem algum exemplo de algumas ações. Então, quem vai disponibilizar os utensílios para higienização? Como que isso vai ser feito? A pessoa vai passar lá e vai dar uma olhada. Quando vai ser feito? Todo mês. Então, quando fizer o mês, né, a compra, já verifica lá. E o responsável, né, vai ser aquela pessoa que foi determinada aí pela associação, o beneficiário ou o proprietário do lote. Então, um outro exemplo aí, higienização da unidade de beneficiamento. Quem vai chegar mais cedo para ver os protocolos de limpeza, deixar tudo organizadinho? Quando vai ser? Então, vai ser feito aí, né, na chegada da raiz, no momento antes de começar a realização da farinha. Então, vai deixar tudo limpinho, vai ter também uma pessoa responsável para isso. Então, um terceiro exemplo aí, a gente tem, por exemplo, a pesagem da mandioca, né? Então, o que vai ser feito? Essa pesagem da raiz no momento que ela chegar. Como vai ser feito? Através da balança da associação. Quando? Na hora que chegar, e também uma pessoa responsável por executar essa ação. A ideia, né, é a gente se organizar e desenhar esses modelos para ficar tudo bem esclarecido daquilo que a gente vai fazer quando chegar. Então, fica aí de exemplo, né, essa tabelinha para vocês poderem se inspirar, né, e fazer as boas práticas na agroindústria. Então, dentro dessa tabela, né, a gente consegue ver aí alguns itens, né, que são para controle quantitativo, né, que a gente vai marcar aí a quantidade de vezes que aquela determinada ação precisa acontecer, e alguns que são mais qualitativos, do exemplo da gente deixar descrito qual é a maneira correta da gente higienizar um determinado equipamento, quantas vezes por semana, por exemplo, a gente precisa estar limpando cada área da nossa agroindústria. Então, a gente consegue perceber, né, dentro desse exemplo, algumas dicas, né, que a gente pode estar utilizando aí na nossa gestão da nossa agroindústria. Então, como vocês podem ver, aí tem um fluxograma dos principais processos que acontecem aí dentro da agroindústria, principalmente quando a gente fala aí da mandioca, né, do beneficiamento da mandioca. A chegada das raízes, então iniciando aí pelo processo da lavagem, posterior vai ter o descascamento dessa raiz,
uma nova lavagem, depois ela vai passar para o processo de trituração, prensagem, onde a gente vai tirar aí, né, o que a gente chama da água da mandioca, conhecida também como manipoeira. Depois seguimos aí pelas etapas de peneiramento, pela coeira, terração, a retirada dos particulados, um novo peneiramento. Então, por aí nós vamos ter o produto final já, né, dessa primeira prensagem. Então, aí vamos ter a segunda peneira, né, um resfriamento e depois a etapa de invase. Então, claro que esses fluxos vão alterar aí, né, de acordo com cada unidade de beneficiamento, mas é para a gente ter uma noção já e se preparando a cada uma dessas etapas. Então, pensando, né, quem são as pessoas que vão ser necessárias, quais são os tipos de ações envolvidas e tudo isso. Então, gente, essa tabela que a gente deixou, né, correlaciona, né, os processos de boas práticas na fabricação. Então, tem itens relacionados aí à chegada da matéria-prima, o acolhimento dessa matéria-prima, como que ela vai ser armazenada, como vai ser o transporte dela, o acondicionamento dela desse transporte, alguns detalhes que a gente pode estar observando aí e cada agricultor pode estar adaptando também à sua realidade, entendendo que todo mundo, a maioria dos beneficiários trabalham aí com a mandioca, mas que nem todos vão fazer só a farinha. Cada um vai ter o seu jeito, a sua especificidade, a sua identidade, inclusive no seu produto, que é o que traz aí o diferencial e a riqueza da agricultura familiar. Então, a segunda parte, a gente fala aí um pouco das boas práticas da gestão, que não só competem aquela parte, né, da fábrica em si, mas também da comercialização como um todo. Então, a gente vai deixar aqui também um exemplo, né, as boas práticas de gestão, que não só competem aquela parte da fabricação do produto em si, mas também outros detalhes que envolvem gestão participativa, né, com todos trabalhando aí em coletivo, alguns tipos de certificações, né, que a gente pode estar aí auxiliando a chegada, o acesso ao mercado através de algumas certificações. Então, né, essas boas práticas da gestão são outras que envolvem também a parte do associativismo, participação coletiva, a questão das certificações, né? Algumas certificações que facilitam o acesso ao mercado, a questão da própria comercialização em si, né? De formas de comercialização, de tipos de mercado, diferentes tipos de mercado. Toda essa gestão, né, que envolve não só mais aí aquela parte da execução em si, né, da transformação da matéria-prima, mas também essa etapa final, que é a chegada dela, né, a recepção dela nos mercados, inclusive, né, nessa questão da responsabilidade, da rastreabilidade, da sensibilização em relação a qual embalagem a gente está usando, qual tipo de cliente a gente quer atender, quais são os valores do nosso consumidor, qual é o diferencial do nosso produto para o mercado. Então, esse exemplo, vocês conseguem ter algumas ideias, né, de como funcionam essas boas práticas para a nossa gestão. Então, gente, depois de tudo que Priscila trouxe para a gente, dessas reflexões que a gente fez, né, eu faço um convite à comunidade, né, para reconhecer essa unidade de beneficiamento como uma oportunidade, né? Uma oportunidade para quê? Para que vocês possam realmente beneficiar o produto de vocês e a partir dessa unidade de beneficiamento vocês criarem uma identidade. A gente já sabe que hoje a União Baiana é referência assim, na produção de farinha, na produção da pulva, da goma e de biscoitos. Mas nem sempre essa identidade chega lá fora. E o que a gente precisa agora é acessar o mercado com essa identidade, porque isso vai fortalecer a comunidade e vai dar um valor, não só um valor material, mas um valor sentimental àquilo que vocês produzem. A história de vocês vão estar adentrando outras comunidades. Eu espero que vocês possam compartilhar esse vídeo, que esse vídeo seja bastante útil aqui à comunidade, né? E que vocês sejam fortalecidos através dessas atividades, dessas videoaulas. Agradecer a todos aqui, como já ele falou, né? Essa oportunidade do agricultor poder, né, tá comercializando aí o produto dele de uma forma diferente, que não só mais jogando aquele caminhão de raiz em cima do atravessador para sair da comunidade, mas sim, né, já passando por aqui, como diz, um produto beneficiado, cheio de identidade, cheio de carinho e com uma identificação aqui de União Baiana. Até a próxima.